Gente, o nome da pregação de hoje é Fé que Multiplica. Vamos ler Lucas, quer dizer, antes da gente ler, e se a escassez, a limitação, os problemas dos mais variados, as dificuldades que se apresentam diante de nós, que parecem impossíveis, se tudo isso for um teste, se tudo isso, todos os nossos problemas e desafios, essas coisas que a gente olha e fala, eu não consigo, e se essas coisas forem um teste de Deus na minha e na sua vida? É sobre isso que a gente vai falar hoje, Lucas 9:10. Vamos ler. Quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que haviam feito. Levando-os consigo, Jesus retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas sabendo disso, ou seja, Jesus levou os discípulos para descansar. Eles haviam voltado de uma missão, de muito trabalho, e Jesus foi para uma cidade mais retirada. Mas o povo não dava folga, o povo foi atrás. Verso 11. Mas sabendo disso, as multidões o seguiram, e ele as recebeu, e falava-lhes do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Quando o dia começava a declinar, ou seja, estava chegando ali já perto de 6 horas, quando o dia começava a declinar, os 12 aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão, para que possa ir aos povoados e campos próximos hospedar-se e achar o que comer, pois estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, vós mesmos dai-lhes de comer. Eles responderam, temos apenas 5 pães e 2 peixes. João conta a mesma história, com mais detalhes. Era de um menino, pãezinhos lá de um menino. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo este povo. Pois eram cerca de 5.000 homens. Então ele disse a seus discípulos, fazei-os sentar-se em grupos de cerca de 50. Eles assim fizeram, mandando que todos se sentassem. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos aos céus, abençoou-os e os partiu. Na nova tradução da linguagem de hoje, o abençoou aqui aparece traduzido assim, e agradeceu. Lá em João, também fala isso, que Jesus pegou os pães e agradeceu. Mas dá na mesma, abençoou e agradeceu, eu vou mostrar para vocês, são sinônimos no mundo espiritual. Abençoou-os e os partiu, depois entregou-os aos discípulos para que os servissem à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Gente, eu vou pregando para vocês com base em Lucas, mas também com base em Mateus, Marcos e João, que narram a mesma história, com alguns detalhes a mais. Vamos lá então, de novo. E se as dificuldades que você estiver enfrentando forem um teste? Porque lá em João, como eu já vou mostrar para vocês, é mais explícito ainda a ideia de que Jesus estava testando os discípulos. Quando Jesus disse para os discípulos, por que vocês mesmos não se aprumam e vocês não podem providenciar comida para eles? Aí eles disseram, de que jeito? Nós estamos no deserto, não há padaria aqui não. Como que nós podemos fazer isso? Como? Não é possível. E se isso, quando Deus nos pede algo que a gente fala, não dá para fazer. E se isso for um teste? E se a limitação for um teste? E esse é o meu primeiro princípio. Hoje a gente vai falar sobre fé, gratidão, descanso em Deus, muita coisa. A falta de fé e compaixão dos discípulos. Lá em João, a gente tem um detalhezinho aí a mais. Levantando então os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova. Eu acho que só aqui você já está muito claro que Jesus estava testando os discípulos. Dê de comer a eles. Só com 5 pães. O Senhor me pede que eu alimente uma multidão de 5.000 pessoas com 5 pães. Só com essas palavras aqui já era o suficiente para a gente saber que Jesus estava arquitetando alguma coisa. Mas em João é mais explícito ainda. Filipe, onde vamos achar pão, Filipe, para esse tanto de gente? Disse isso para testá-lo. Mas o que Filipe e os outros disseram? Despeça as pessoas. Mande-as embora, que elas se virem com seus problemas. Nós já demos a elas o que elas precisavam, o alimento espiritual. Que elas possam ir embora agora. Os discípulos muitas vezes tinham esse hábito de serem insensíveis e incrédulos. E de despedirem as pessoas.
de despedirem. Agora acho que está gelado demais, não? A mulher Cirofenícia, diz o texto bíblico, a mulher Cirofenícia estava com a sua filha possessa. E diz o texto bíblico que ela vinha clamando atrás de Jesus e os discípulos. E sabe o que os discípulos disseram? Qual foi a atitude dos discípulos? E você tem que se lembrar do seguinte. Pense que fosse você, com a sua filha endemoniada. E a única esperança de solução está em Jesus. Você não estaria como aquela mulher gritando e desesperada? Mas os discípulos não se importaram. Os discípulos não se importaram. Sabe o que eles fizeram? E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ela está nos incomodando. As pessoas, os homens em Israel, viram que Jesus, perceberam quem Jesus era. Diz o texto bíblico, que eles levavam seus filhos até Jesus. Eles queriam que Jesus abençoasse seus filhos. Sabe o que os discípulos fizeram? Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Mais uma vez, os discípulos estão dizendo: vão embora, vão embora, vão embora. Por que fizeram isso? Primeiro, falta de compaixão mesmo. Compaixão, que é aquela habilidade de se identificar com o sofrimento alheio. Aquela mulher, de fato, estava os incomodando. Vocês acham mesmo que as pessoas vão vir aqui perfeitas? Sem problema algum? Vão vir traumatizadas, chatas, rebeldes, desobedientes, incrédulas. É desse jeito. Jesus nos ordenou pescar os peixes. Eles não virão limpos. Virão nos incomodando, dando trabalho. Não virão e no primeiro dia já terão uma mudança plena, já aprenderão a se vestir. Não, seus filhos são aqueles filhos ainda que não sabem se comportar ao culto, que não sabem se comportar à mesa. É assim que eles vão vir, vão nos incomodar. E o que nós vamos fazer? Vamos despachá-los? As pessoas não vão mudar do dia para a noite. Não vão. Elas vão demorar anos, anos e anos e anos com seus pecados, com suas angústias. E o que nós vamos dizer? Não, você não pode ser crente. Vaza daqui. Vai embora. Com você foi assim? Você mudou tudo na sua vida em um estalar de dedos? Você ouviu uma pregação e tudo se resolveu? Ou durante anos, anos e anos e anos frequentando a igreja. Aí um dia você ouve uma outra pregação e pensa: meu Deus, há 7 anos. E como durante 7 anos eu pude praticar isso aqui? As pessoas virão com muitos problemas e nos incomodando por conta de suas angústias. E nós não devemos fazer como políticos da direita fazem ao responder a choradeira da esquerda. Para de mimir, rapaz. Não, a gente vai ajudar. A gente vai tentar levar essas pessoas até Cristo, o único que pode resolver o problema delas. Por que eles fizeram aquilo? Segundo, falta de fé. Por que eles disseram: despeça as pessoas? Falta de fé. Como eu posso, com 5 pães, alimentar uma multidão? Jesus deu uma ordem para ele, para Filipe. Filipe, dê de comer a essas pessoas. Mas de que jeito que eu vou dar? Se eu só tenho 5 pães e 2 peixes? Disse Jesus isso para prová-los. Mas quem disse que você faz a obra de Deus na sua força? Quem disse que você faz as coisas na sua força? Quem disse que você cria os seus filhos porque você é demais? Quem disse que é assim? Quem disse que você pode dar uma condição melhor para a sua família? Porque você é o cara mais digno e fez e merece. Quem disse? Quem disse que é através disso? Nós não confiamos em nós. Ímpios confiam em si mesmos. Nós vivemos a era dos coaches. Olhe para o espelho e diga: ai, leão. Ou urso saindo da jaula. Nós vivemos nessa época. Mas nós não somos assim.
Nós não fomos chamados a confiar em nós mesmos. Paulo, em 2 Coríntios, disse exatamente assim. Irmãos, eu não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi além das nossas forças. E lá nós tivemos a nossa sentença de morte, diz Paulo. Porque chegamos a desesperar da própria vida. O que é desesperar da própria vida? A circunstância que Paulo chegou foi a seguinte: não tem saída para nós. Chegamos a desesperar da própria vida, perdemos a esperança de que iríamos sobreviver. Mas ele continua: contudo, recebemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Isso é ser cristão. Nós não fomos chamados a confiar em nós mesmos. Nós fomos chamados a confiar em Deus, que apesar das nossas limitações, dos nossos pecados, Ele vai nos levar ao seu caminho. Ele vai nos conduzir em vitória. Você se lembra de que a definição de fé é não confiar em si mesmo? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Olha o que está em oposição à fé em Deus: fé nas minhas obras. Vocês não são salvos pelas suas obras. Vocês não devem confiar nas suas obras. Vocês são salvos pelas obras de Cristo. O tempo todo, Deus espreme o seu povo. O tempo todo, Deus leva o seu povo naquele lugar em que o povo diz: não dá, eu não consigo fazer isso. É o meu fim. Aí, frase velha, mas verdadeira: o fim do homem é o começo de Deus. É isso mesmo. Você vai ver isso em toda a Escritura. Em toda a Escritura, Deus esmagando o seu povo, aniquilando a confiança que o homem tem nele mesmo. O tempo todo. É com Moisés, é com Gideão, com os apóstolos, com todos. Com todos. Confiar em Cristo. Eu citei isso ontem aqui na nossa reunião. Moisés, com 40 anos, diz o texto, ele era poderoso em palavras. Homem de liderança. Ele era um coach. Eu faço. Eu arrebento. Qualquer coisa eu dou conta. Foi lá e matou alguém. Tentando ajudar, ele matou. Por isso ele fugiu, com medo de ser preso. Vai para o deserto. Hebreus diz que ele era poderoso em palavras. 40 anos no deserto. Aí Deus se revela a ele e fala: agora você está pronto para salvar Israel. Com 40 anos, você estava no auge da sua vida, na sua energia física, poderoso em palavra. Não. Naquela época você não estava pronto. Agora você está. Aí Moisés diz assim: envia outro, porque eu não sei falar. Viu o que Deus fez? 40 anos esmigalhando ele, quebrando ele. Não sobrou nada de Moisés. Sobrou apenas um homem que confiava em Deus, que depositava a sua esperança em Deus, não em si mesmo. Não em si mesmo. Dai vós mesmos de comer a eles. Mas nós não podemos, mas eu posso. Creia em mim. Muitas vezes, Deus dá uma ordem a você que você não pode fazer. É impossível. Sim. Isso não significa que é para você parar. Significa que é para você crer. Crer que Ele pode fazer. Crer. Segundo, Jesus se preocupou com o descanso dos discípulos. O verso 10 diz que depois que os discípulos voltaram do trabalho, Jesus se retirou com os discípulos para Betsaida. A ideia era: vamos ficar longe da multidão, vamos descansar. Você sabia que há quase 100 palavras no Decálogo para descrever a ordem de não trabalhar? Quase 100. Você vai descansar no 7º dia. Mas há apenas 2 palavras para condenar o homicídio: não matarás. Quase 100 palavras para Deus te convencer a obedecer um dia de descanso, pelo menos, por semana. Só 2 contra o homicídio. Só 2. Porque parece que tem gente aqui que tem a facilidade imensa de não matar pessoas, mas ele não consegue matar o serviço, pelo menos uma vez na semana. Isso revela um coração que ama o dinheiro e é ansioso. Ontem nós falávamos sobre isso. Tem um livro
que eu gosto muito do livro, por sinal. Em essência, eu acho ele muito legal. Chama Fora de Série, Outlier. Ele conta a história de homens que fizeram muito sucesso. E não foi apenas com base no mérito. Mas ele tem uma frase que ele diz assim: ninguém que levante antes do amanhecer, durante 360 dias no ano, deixa de enriquecer a sua família. E aí eu nem terminei, o irmão já refutou o argumento. Se fosse assim, todo padeiro seria rico, né? Não é um ode à preguiça. Eu levanto todos os dias antes do amanhecer. Todos os dias. Então não estou incentivando a preguiça. Não, de forma alguma. A Bíblia fala do valor do trabalho duro. A Bíblia fala em Provérbios, vai ter com a formiga o preguiçoso. A Bíblia fala sobre remirmos o tempo. Mas a Bíblia também fala sobre descansar. A Bíblia também fala sobre confiar em Deus. Confiar em Deus. Eu me lembro de um amigo médico, ele queria passar na faculdade federal. E aí nós estávamos, na época, na igreja em que eu estava com ele, e a gente realizava um retiro, né? E várias pessoas da igreja iam trabalhar no retiro, de sexta a domingo. E estava lá esse rapaz, ele não era médico ainda, ele estava fazendo faculdade. E aí, ele queria passar para a faculdade, agora não lembro se ele queria entrar ou se ele estava já trabalhando. Enfim. E aí eu falei, nossa, mas... é isso mesmo, ele queria entrar na faculdade de medicina federal lá em Goiânia. E eu falei, geralmente as pessoas que querem isso não estariam aqui. Não, eu sou muito dedicado. Eu levanto cedo, eu dou duro, mas isso aqui, primeiro que eu acredito que é serviço a Deus. Segundo, que eu acho que faz com que a minha mente trabalhe melhor, porque a mente precisa de descanso. A mente precisa. A mente precisa rir, por exemplo. A gente está vivendo uma época em que até a piada está sendo proibida. Eu acho que a piada daquele cara, Léo Lins, é ridícula. Mas a piada faz parte da existência humana. A gente ri um pouquinho. Tem piadas que a gente magoa as pessoas, a gente não pode fazer. Mas rir faz parte. Alivia. Eu gosto, tem dia que eu pego lá um filminho lá, idiota. Eu gosto. Esse aqui é um filme idiota. Esse aqui é um filme para eu... kkkk. Que assim, não quero que tenha coisas ruins e negativas, mas filminho besta. Olha que filminho besta esse aqui. É um deles... não vou falar não, senão vocês vão me acusar. Pastor Carnal, esse filme... Vocês vão falar que eu sou carnal. A vida tem o descanso. A vida, a gente precisa disso. É necessário. Mas por que muitos não fazem? Porque o Deus é o dinheiro. E esse Deus é cruel. Ele diz para você assim, esse Deus, você que me quer? Então se ajoelhe diante de mim todos os dias. Um coach falou o seguinte, eu nem tomo banho quente, porque eu preciso perseguir o meu Deus. Porque se ele tomar banho gelado, aí ele toma rapidinho, entendeu? Aí ele tem mais 30 minutos para trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro. Meu tempo é bem assim. Se eu vou viajar para Guarulhos, eu saio daqui, vou ouvindo alguma coisa, não perco tempo. Do estacionamento ao aeroporto, ou eu vou com fone ouvindo uma pregação, alguma coisa, ou lendo. Mas eu descanso. E também nem é como ele, né, que ele toma banho gelado só para poder ganhar mais dinheiro. É só dinheiro que pensa. Só nisso. É só nisso. É um ídolo. É um ídolo. É um ídolo cruel que te escraviza. Põe você no tronco e, se você me quiser. É assim. Descanse. Terceiro, Jesus se preocupou com o alimento para o povo. Já demos o alimento espiritual. Despeça-os agora. Ora, nós somos corpo e alma. De fato, nem só de pão viverá o homem, mas nem só, ou seja, vivemos de pão também. Temos necessidades materiais. E Jesus se preocupou sim com o seu povo. Não interessa as promessas mirabolantes e mentirosas dos falsos pastores e sobre riqueza e Ferrari para todo mundo. Isso é mentira. Mas há várias promessas na Bíblia de que Deus vai suprir o seu povo. Por exemplo, Mateus. Lá em Mateus 6, Jesus disse exatamente assim. Não andem ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Os ímpios são assim. Os ímpios vivem preocupados, porque eu sustento vocês. Vejam os pássaros no céu. Nenhum deles morre por acidente.
Eu determino o fim deles. Se eles morreram, eu quis. Nenhum de vocês vai morrer de véspera. Nenhum de vocês. Nenhum. Se até os pássaros eu tenho contado, quanto mais vocês. E aí ele diz, busquem o meu reino e estas coisas serão acrescentadas. Estas coisas, tá? Pronome demonstrativo estas, que visa demonstrar as coisas no espaço, no tempo e na oração. Estas coisas, no caso, seriam as que estavam próximas do que ele acabou de falar ali. Comer, beber, vestir. Aí os pastores, busque o reino e Deus vai te dar Ferrari. Não, não tem essa promessa. Não tem. Não tem. Estas, pronome demonstrativo, para se referir ao que ele acabou de falar. Estas coisas. Em Filipenses 4,19, Paulo disse assim, depois que os irmãos ofertaram na vida de Paulo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há em Cristo Jesus de suprir a cada uma de vossas necessidades. Aí surge a pergunta, essa promessa, será que era só para os filipenses? Com base no que Jesus disse, me parece que não. É uma promessa para todo o povo de Deus. Aquilo que vocês precisarem para cumprir a minha vontade, eu vou suprir. Não fiquem preocupados. Esse não é o meu tema hoje, tá? Isso não anula trabalho duro, se dedicar, poupar dinheiro, investir o seu dinheiro. Tá? Mas não é essa pregação hoje, assista a minha série sobre dinheiro. Mas é isso. Deus vai suprir. Agora, o Salmo 127 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, como os coaches ensinam. Inútil, se eu não abençoar vocês. E aí ele continua. Aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. É importante trabalhar com força e dormir com força também. Dormir em paz. Quarto, o poder da gratidão. No verso 16, vamos ler. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos aos céus, abençoou-os e os partiu. Como disse para vocês, na nova tradução da linguagem de hoje, diz que Jesus agradeceu. Mas lá em João 6, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Que coisa poderosa. Agradecer e abençoar são a mesma coisa. Quem é grato tem a bênção de Deus. A bênção de Deus está sobre aqueles que são gratos. São coisas inseparáveis. A gratidão é essa coisa miraculosa. É fruto de fé. Gente, quem agradece por 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão? É quem tem fé. Quem agradece por uma casa que ainda falta 20 anos para pagar? Nós. Quem agradece por filhos imperfeitos? Nós. Quem agradece por cônjuges imperfeitos? Quem agradece? Nós. Quem agradece diante de tão pouco? Quem é feliz diante de tão pouco? É o crente. É o crente. Mas a incredulidade e a ingratidão, elas nunca se fartam. Para os incrédulos e ingratos, nunca eles têm o bastante. Provérbios 27:20. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Eu falando sobre isso em algum lugar, aí um irmão aqui de nossa igreja disse assim, antes de me converter, a minha namorada era linda, uma deusa, e eu atraía. O ímpio não se satisfaz. Eu já lidei com gente que é viciada em sair com um monte de mulher. Cara, o que é isso? É uma insatisfação crônica. O cara é insatisfeito. Se você não é feliz com o pouco que você tem hoje, você não vai ser feliz se Deus lhe der mais. Pode ter certeza. A gente não está falando aqui, por exemplo, quando a pessoa está passando necessidade. É uma situação que é normal ficarmos tristes. Quem fica feliz? Ei, eu vou morrer amanhã, não tenho o que comer.
Você é louco? Ninguém... É óbvio que é triste. Mas você tem algumas coisas, mas é pouco. O carrinho seu não é um dos mais bonitos. A casa não é a mais fantástica. Se você não consegue bater no volantinho que já está descascado do seu carro, mas que te leva para os lugares que você precisa. Se você não consegue agradecer por este, pode ter certeza, quando você tiver o melhor, você vai ficar feliz por 3, 4 meses. No máximo. No máximo. Meu pai tinha 2 carros importados na garagem. Um deles era um carro de jogador de futebol. Lembra daquele jogador, o Denner? Famosíssimo na época. Morreu num carro desse. Meu pai tinha um carro de jogador de futebol. Não era o bastante. Aí ele queria comprar outro. Outro e outro. Nunca era. Nunca era o bastante. Dizem que perguntaram ao homem mais rico de seus dias: quanto mais de dinheiro você precisa? Só mais um pouco. Só mais um pouco. A gratidão. A gratidão, primeiro que é um princípio de multiplicação. Como Deus abençoa os gratos. Como aqui aconteceu. Ele abençoou o pouco. Jesus agradeceu pelo pouco. E Deus Pai ouviu a oração. Como que a gratidão faz as coisas ficarem maiores? Como ser grato a Deus faz com que as coisas sejam maiores? Eu falo para vocês, eu já falei isso, vou falar outra vez. Meu desejo é que vocês ficassem ricos, todos vocês, só para vocês, então falar, tá vendo, nossa, não é que ser rico é ruim, mas tem coisas que o dinheiro de fato não pode preencher. De fato. Ele é uma bênção no lugar certo, na hora certa. É uma grande bênção. Mas há fatores espirituais que fazem você, inclusive, ficar feliz com as riquezas que Deus dá para você. Como diz Eclesiastes, outra coisa que eu vi debaixo do céu, debaixo do sol, que é bênção. O homem a quem Deus conferiu riquezas e a quem Deus permitiu que ele usufruísse dessa riqueza. Às vezes, você fica aí reclamando do seu emprego e, às vezes, você precisa trocar. Talvez seu emprego está ruim, você precisa trocar. O problema é achar que a vida nunca está boa. A gente nunca conseguir se alegrar com o que a gente tem. De a gente ficar o tempo todo sempre olhando o do outro. Essa é a casa da infelicidade, a casa da inveja, a casa da ingratidão. A casa da ingratidão. Eu preciso mudar de casa. E se você mudar de atitude primeiro? Quando eu começo a ficar chateado com alguma coisa, eu começo a dizer, obrigado. Obrigado por esse carro. Obrigado por isso aqui. Obrigado por isso. Faz o teste. Quinto mesmo? Quinto. Vocês estão espertos, hein? Quinto, milagres que começam com o pouquinho que oferecemos a Cristo. Havia um menino com 5 pães e 2 peixes. Diz o texto que Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e a partir deles faz o milagre. Eu pergunto para vocês, o Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas ex nihilo, que criou todas as coisas a partir do nada, precisaria de 5 pães para multiplicar? Não precisaria. Mas é assim que ele costuma fazer. Ele costuma agir em resposta ao que oferecemos a ele. Lembra da viúva de Sarepta? Deus diz assim para Elias: Elias, agora vá para a casa da viúva de Sarepta, eu ordenei a ela que dê de comer a você. Diz o texto que Elias chega lá e fala, dê de comer a mim. Ela diz assim, que jeito? Eu só tenho um prato de comida que eu combinei com meu filho. A gente vai comer e vai morrer. Peraí, não ouviram a mensagem? Quem está errado aqui? Aí diz assim que Elias falou assim, faça, dê de comer a mim e depois você vai comer. Elias comeu e aí Deus multiplicou a comida da mulher. Eu pergunto para você, Elias sendo enviado de Deus e representando Deus ali, precisava do prato de comida da mulher? Esses 5 pães representa essa fé
que pode ser tão pequena, tão pouquinho, do tamanho de um grão de mostarda. Mas é assim que Deus, em sua soberania, decidiu agir. Nada tendes porque não pedis, e porque muitas vezes não pede? Porque não crê. Em Nazaré, Jesus não operou milagres, e o texto explica, porque eles não criam. É assim que em sua soberania Deus decidiu agir, por meio da fé. É uma fé que Deus deu para nós, mas é por meio da fé. Você tem que oferecer essa fé. Você tem que abrir a boca e falar, eu creio, eu vou fazer. E um dos sinônimos de você tem fé, você pisa na água. Porque às vezes você fica esperando, sabe? Você fica esperando Deus congelar a água para você pisar. É aquela história, lembra aquela história famosa? Do rapaz que estava lá, com medo, e aí Deus falou para ele, pula do penhasco, eu vou te segurar. Mostra a mão primeiro. Não, pula primeiro. É assim que Deus costuma fazer. É assim que Ele faz. Você pisa na água, aí Ele te sustenta. Você dá o passo de fé, aí Ele te sustenta. Não é assim não, gente. Sei lá, Deus pode ter uma vocação para você trabalhar como empresário. E aí você fala assim, quando cair um dinheiro na minha conta, aí eu vou abrir a empresa. Aí eu vou começar. Não funciona assim não. Você pula, sem paraquedas. É assim. E aí Deus te sustenta. Deus te guarda. É assim que funcionam as coisas. Sexto. Pastor, tem quantos aí? Está no sexto já. Estou vendo alguns ansiosos ali. São só 7. Sexto. Organize-se. Antes do milagre, o texto bíblico diz que Jesus mandou que os discípulos organizassem o povo em grupos de 50. Eu sei que parece um detalhe. Mas é importante. É importante. Porque muitas vezes nós achamos que por termos Deus ao nosso lado, nós estamos livres do trabalho. Já que nós vamos receber um milagre, nós não iremos fazer nada. Que estamos livres de todos os procedimentos naturais que precisamos para receber esse milagre. Para muita gente é o seguinte, já que eu sou crente, eu posso colocar essa placa horrível na frente da minha empresa. Uma vez eu estava ajudando uma moça de uma empresa. Eu falei, olha, porque ela falou, a minha empresa está amaldiçoada. A empresa está amaldiçoada. Tá, vai lá, pastor, para você orar para tirar os demônios. Eu fui lá, né? Aí eu cheguei, era um restaurantezinho, alguma coisa assim. Cheguei, aquela placa caída do restaurante, não dá para ver. Sujeira é ruim em qualquer lugar, né? Mas num restaurante, aí é osso, né? Pastor, você acha que eu estou amaldiçoada? Não falei para ela, só pensei. Não, você não é amaldiçoada, você só é porca. É só isso. Eu mesmo não vou comer aqui, não. Então, organizem-se. Deus nos abençoar não elimina que sejamos inteligentes, que sejamos mais aptos para receber esse milagre. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Levante cedo. Dê duro. Trabalhe com afinco. Pense como eu posso melhorar. Seja habilidoso. Melhore a cada dia. E aí ore. Senhor, abençoa. Faz aquilo que é sobrenatural. Eu não tenho condição de fazer isso aqui, mas eu confio no Senhor. Eu creio. Sétimo, o desperdício é pecado. Quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E o texto bíblico diz que foram recolhidos 12 cestos. Se é pecado amar o dinheiro, também é pecado desperdiçar as riquezas que Deus tem nos dado. Se a avareza é pecado, o desperdício também. Ora, é isso que muitos crentes parecem não entender. Nós temos que ter, em primeiro lugar, uma perspectiva bíblica sobre o dinheiro. E nós não vemos o dinheiro de maneira negativa. Porque o Deus que multiplicou os pães precisaria daquilo? O Deus que fez de 5 pães surgir milhares, precisaria? Não, guarda esse aí. É, porque a riqueza é uma bênção. As riquezas que Deus nos deu
É uma preciosidade que Deus nos deu. Nós não podemos desperdiçar. Não podemos. Mas devemos ter uma perspectiva bíblica sobre o dinheiro. Qual é a perspectiva bíblica? Qual é o propósito do dinheiro? Facilitar a vida. Não impressionar as pessoas. Esse é o propósito. Um carro é só para te levar de um lugar para o outro. Não é para que você se sinta vencedor. Eu sei, você vê na internet, todo mundo falando, eu tenho um sonho. O jogador lá que tinha 2 anos, 7 anos, falava, eu tenho um sonho de ter um carro X. Por quê? Para quê? O carro é só uma coisa. Para levar a gente de um lugar ao outro. Compre as coisas pelo valor intrínseco que elas possuem. Ou seja, pela capacidade que elas têm de tornar a vida mais confortável, mais produtiva. Esse é o objetivo das coisas. Não é para que você se sinta um vencedor. Isso é coisa de medíocre. E pensando nisso, você já vai evitar muito desperdício. Porque muitas vezes você compra coisa que você não quer para impressionar gente que te odeia. E você perde seu dinheiro. Você às vezes não precisa daquele carro, mas você falou, vou comprar aquele, porque aquele ali eu vou fazer inveja para aquela jararaca da minha sogra. E aí, você se amarra todo. A quantidade de brasileiro endividado, você não tem noção. Com coisa que ele não precisava. Ou ele podia ter optado por algo um pouquinho mais barato. Mas ele ouve 10 vezes sem juros e treme. Dá tremedeira, sabe? É quase como passar uma mulher sem roupa na frente dele. Ai, meu Deus do céu. Ele não consegue. E aí, para a maioria do povo, isso já te amarra de um jeito. É desperdício. É desperdício. Queimar o seu dinheiro. Não é correto. E quando você prospera, também não é correto jogar dinheiro fora. Enjoei do celular, nem preciso de outro, vou trocar. Essa roupa aqui, nem gostei. Como nós dizemos aqui, azar. Compra outra. Não é assim. Não é assim. Isso não é correto. E não é princípio de prosperidade. Isso não faz com que você tenha uma vida plena. Sabe por quê? As coisas podem mudar. Você desperdiça dinheiro hoje, e amanhã? E se as coisas ficarem feias amanhã? A gente nunca teve guerra, né? Mas tem coisa pior. Mas pessoas que viveram guerra, eles costumam ter uma atitude diferente em relação ao dinheiro. Eles consideram, por exemplo, uma blasfêmia. Água sendo desperdiçada, um pedaço de comida sendo desperdiçado. Sabe por quê? Guerra sempre tem fome. Sempre tem fome. Eu e você não podemos ser arrogantes. Devemos ficar felizes com o que Deus tem nos dado. Devemos usufruir. Não é de Deus esse espírito avarento, que eu já falei para vocês aqui, por exemplo. O cara disse que tinha lá um Fusca, e eu não lembro que outro carro, um Honda Civic, sei lá o quê. Mas não andava no Honda Civic. Não é porque ele gostava mais do Fusca, é para não gastar o Honda Civic. Pelo amor de Deus, gente. Mas tem um monte de ímpio que é assim. Tem um monte de gente que é assim. É um sofá que não pode sentar, não é? Já contei para vocês aqui. É um sofá que não pode sentar, é uma louça que não pode usar, é uns cristais que ninguém pode... Entendeu? Não. A gente cuida das coisas aqui. Mas você vê que criança pula aqui, eu deixo pular. Às vezes quebra uma coisa ou outra. Faz parte. Na minha casa, eu deixo eles correrem. Não deixo rabiscar a parede. Mas deixo eles brincarem. Acontece de quebrar alguma coisa? Acontece. Faz parte. Mas eu amo mais os meus filhos do que as coisas. Eu quero que eles estejam felizes na minha casa. E não que a minha casa pareça um pelotão do exército. Sentido, moleque! Deixa pro exército aí. Tudo tem o seu lugar. Ali não, calma. De vez em quando quebra. De vez em quando acontece. Então nós não podemos ser assim avarentos. Devemos usufruir das coisas que Deus nos deu. Devemos. Devemos ter felicidade em usufruir, em comer daquilo que Deus nos deu. Às vezes a gente tem um espírito meio de pobre, né? Você prospera um pouco, e aí você prosperou um pouquinho, você podia comer um negocinho ali, mas o espírito de pobre fica dizendo, não. Eu sei, não, isso é avareza. Isso é avareza. A gente pode, mas a gente também tem que se lembrar de não desperdiçar as riquezas que Deus tem nos dado. Principalmente porque, em primeiro lugar, nós desonramos a Deus quando fazemos isso,
E em segundo, pode ser que amanhã esse desperdício venha cobrar a sua conta. Portanto, gente, o que esse texto nos diz é que nós devemos ter fé. Esse texto nos diz que nós devemos responder a Deus quando Ele nos ordenar algo que é impossível a nós. O que esse texto nos diz é que nós devemos ter um coração grato. Eu quero te desafiar. Vocês sabiam que tem, não sei se ainda o pessoal chama, mas quando eu era garoto tinha um termo para domingo à noite, a depressão pós-fantástico, né? O pessoal começava a ficar angustiado. Ah, meu Deus, segunda tem que trabalhar. Te desafiar a agradecer a Deus pelo seu trabalho, mesmo que seja difícil, mesmo que talvez você esteja enfrentando um momento difícil, mas é Ele que está pondo o pão na sua mesa. Agradecer pela sua vida, pela sua casa, pelo seu carro. Alguns de vocês talvez vão sair daqui, vão comer no restaurante. Me chama, se pagar, né? Se você for para pagar. Alguns de vocês vão comer uma comidinha mais simples. Não sei. Mas de uma coisa eu sei. De uma coisa eu sei. Que Deus, Ele coloca alegria no coração do seu povo. Ele faz o seu povo ter aquela boca gostosa, que come, que delícia. É dom de Deus isso. É um milagre que Deus faz com aqueles que são fiéis, crentes e gratos pela sua vida. Porque nós podemos não ter tudo o que queremos, mas nós temos muito mais do que merecemos. Vamos ficar de pé?